Aqui quem vos fala é a pastora Lorena e hoje a gente vai falar sobre os discípulos. E nada mais natural que falar sobre André, um dos discípulos de João Batista, aquele que ouviu, né, aquilo que João Batista falou e o seguiu. A gente vai ver aqui aonde está este contexto, tá? Em 1 João 40:42, que diz assim: André, irmão de Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João Batista dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: Achamos o Messias, isto é, Cristo. A gente começa aqui nessa narrativa que diz assim: era um dos dois discípulos que tinha ouvido o que João Batista dissera. Quem é o outro? A gente entra na primícia que quem escreveu o livro, né, foi João. E João estava falando dele mesmo. Então, por isso não houve uma necessidade dele falar André e João, porque ele que escreve o livro, ele é autor do livro, então ele estava falando de si mesmo. Então, acredita-se que quem era o segundo discípulo nada mais é do que João. Tá? André é aquele que ouve aquilo que João Batista fala, ele entende e leva para o seu coração, e ele é um discípulo que não é um discípulo que fala para multidões, mas um discípulo que leva pessoas até Cristo. E a primeira pessoa que ele leva até Cristo é seu irmão, né? A gente, quando tem algo bom, né, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama. E não é diferente na vida de André. André, quando ele escuta, quando ele vê, quando ele aquela certeza arde no coração dele, a primeira pessoa com quem ele vai falar é com seu irmão, Pedro, né? E quem era André? André era filho de João, que está lá em 1 Coríntios 43, irmão de Simão, o Pedro, natural de Betsaida, pescador da Galileia, inicialmente, né, discípulo de João Batista. Quando João aponta para Jesus como Cordeiro de Deus, André foi um dos primeiros discípulos a seguir. A atividade, a primeira atitude que ele teve foi procurar Pedro. André encontrou Jesus e Pedro foi encontrado por André. Olha só que às vezes a gente imagina o seguinte, né? Para servir a Deus, a gente tem que falar para multidões. Servir a Deus, a gente tem que estar com o microfone na mão, a gente tem que estar em cima do púlpito. E às vezes, quando você faz uma coisa, bem feita, você está mudando todo o reino do céu. André, se não tivesse falado nada para Pedro, talvez Pedro nunca encontraria André. Pedro nunca encontraria Jesus. Então imagine só, uma mulher, quando ela evangeliza toda uma casa, ela consegue evangelizar o seu esposo, os seus filhos, né, e toda a sua família. O marido, quando ele se coloca, né, como cabeça de um lar, ele consegue respaldar toda a sua família. Por quê? Porque um homem, ele exemplifica com as suas atitudes, né? Um pai dentro de casa, ele tem um filho que ele é, né, teoricamente, a imagem e semelhança daquele pai, né? Um pai ausente dá espaço, né, para outros tipos de pessoa trabalhar na vida de um filho. E muitas vezes, quem vai trabalhar em cima daquele filho não é o bonzinho, né? Às vezes é aquilo que a gente nem imagina. Então, por isso que eu tô dizendo, quando a gente tem uma missão e faz bem feita, a gente não precisa ir para púlpito, a gente não precisa de microfone, a gente não precisa pregar para grandes multidões. E André, né, era uma característica disso. André, ele era um evangelista nato. Ele não precisa de aplausos, né? Aquelas pessoas que precisam de aplausos como combustível não encontrou a Deus. André não precisava disso. E eu quero te trazer isso. André era um evangelista nato. Ele não precisava, quer dizer, dessa multidão, desse aplauso. Às vezes
O combustível de alguns evangelistas, de alguns pastores, é esse aplauso, essa necessidade de ser aplaudido, essa necessidade que só vou ministrar aonde pelo menos tenha 30 pessoas para escutar. Ele não consegue ministrar em uma igreja que tenha dois ou três remanescentes, não consegue. Porque o ego dele não vai ser inflamado. André é um exemplo vivo de um evangelista que ele não está se importando com o número de pessoas. Ele está se importando com aquilo que Cristo pode fazer, com aquilo que ele pode fazer diante ao reino de Deus, daquilo que ele pode somar, né? E quando você tiver na tua mente aquilo que eu posso somar, muita coisa vai mudar na sua vida. André, ele não precisava, né, estar, mas ele sabia, né, que se Pedro fizesse o que precisava ser feito, algo extraordinário acontecia. A gente vai ver André, né, levando sempre alguém para Jesus, né? E primeiro, em João 1:41, ele está levando Pedro. Em João 6:9-8, ele está levando um menino, né, com 5 pães e 2 peixinhos. Olha só que extraordinário. Uma multidão, né? Eu sempre digo, essa multidão não era uma multidão de pessoas necessitadas. Era uma multidão de pessoas de todo tipo de classe que estavam vendo Jesus. Mas só que eles estavam, a sua necessidade básica, que é alimentar-se, estava aflorada. Então, todos eles, tanto o rico quanto o pobre, ele precisava ser alimentado. Jesus, quando multiplica esses pães, ele não faz classificação dessas pessoas. Ele simplesmente diz assim, doe, dê. Então, eu sempre critico algumas coisas, né, em alguns evangelismos, que a pessoa quer classificar a pessoa que vai comer. Eu só vou dar para aquele que está... Não, talvez aquele que esteja na fila, ele realmente não esteja precisando de comida. Ele esteja precisando de uma oração, né? Talvez aquele que esteja pegando a cesta básica, ele não precisa da cesta básica, mas ele está precisando de uma libertação. Porque se ele tá nesse nível de mendigar, né, algo que ele não precisa, então talvez ele precise de uma libertação e de uma oração. Só que a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para isso, porque a gente só quer evangelizar, né? A gente quer fazer uma evangelização classificatória, né? Eu vou para a praça, né? Vou evangelizar apenas para os jovens e se chegar um velho, né? E se chegar um morador de rua, você não vai evangelizar para ele? Eu vou dar comida para os moradores de rua. E se chegar uma pessoa engravatada, toda bonitinha, e pedir aquela comida, você não vai dar? Mas porque ela tá bem vestida. Mas quem garante que ela não tá vestida para uma entrevista de emprego e que ela não almoçou até agora, ela não comeu até agora e que aquele deve ser a primeira refeição que ela vai fazer? Você já pensou nisso? Então a gente tem que parar dessa classificação de pessoas que a gente vai evangelizar. Jesus ali com 5 pães e 2 peixinhos, ele não classificou ninguém, ele disse assim, doe, entrega. Então a gente vai ver também lá em João 12:20-22, levando gregos para conhecer Jesus. Olha só. Ele tinha pessoas estratégicas para levar Jesus. Ele não tinha multidões. Mas aquelas pessoas que ele levou a Jesus, teve uma transformação em vida. Como eu falei de Pedro, agora eu vou falar dos gregos, né? Olha só, a palavra de Deus até onde ela foi, né? E a gente vai ver que Jesus, ele fala sobre esse ide, né? E fazer discípulos. Só que ele não tá falando ide fazer discípulos só aos judeus. Ele não tá falando ide fazer discípulos para uma classe de pessoas. Ele tá falando ide fazer discípulos a todo o mundo, a todas as nações. Então, André, ele já tá entendendo sobre esse id. Então, quando eu falo, eu sou apaixonada pela essa história de André, porque ele não precisa de muito. Ele não precisa
desse aplauso, ele não precisa desse cachê para falar da palavra de Deus, ele não precisa, ele simplesmente ele faz, né? Vamos lá. Lições que André ele traz pra gente são inúmeras, né? As lições que vai confrontar sobre o dia de hoje. Vai confrontar sobre alguns pseudos pastores, alguns obreiros que não são discipulados. Porque quando você é discipulado, quando o pastor ele resolve sentar com suas ovelhas e ensinar, a gente tem uma qualidade, né, de ovelhas ao reino do céu. Por quê? Porque você está ensinando a palavra de Deus. Você não está ensinando, né, essa questão de você entrar pobre e sair rico, né? Não tá. E eu não estou limitando Jesus, não estou em nenhum momento. Se Deus quiser, Ele vai fazer, né? Mas e se Ele não quiser? Então a gente fica, muitas vezes a gente limita a Jesus. Quando a gente entende, né, sobre esse Jesus, ele não veio para isso. Quem faz esse tipo de promessa é o demônio, é o diabo, é Satanás que faz esse tipo de promessa, né? Jesus passa 40 dias no deserto. Quem vem tentar? Satanás, ele vem tentar com o quê? Né? Se você se curvar a mim, eu te dou todas as nações. Quem vem fazer esse tipo de promessa, e quando a gente abre os olhos das nossas ovelhas para esse tipo de atitude, a gente tem ovelhas realmente mais centradas em Cristo. Só que a gente vai ter um número reduzido de ovelhas, porque nem todo mundo, né, quer estar debaixo dessa peneira, dessa porta que é estreita. Nem todo mundo. Então, muitas pessoas hoje se decepcionam com o evangelho porque elas nunca foram discipuladas. Elas nunca entenderam quem é Cristo. Elas nunca entenderam o reino dos céus. Elas estão em campanhas atrás de campanhas para que sua vida financeira melhore. E se não acontecer, a maior decepção da vida dela está ali. André, ele não tem um livro dentro da Bíblia, não tem. Pedro, ele tem livros, João tem livros, né? Mateus, mas André não tem. E é isso que cada vez mais me faz apaixonar por André, por essa história de André. Ele saber que ele não tem livro, ele saber que ele vai fazer, tendo reconhecimento ou não, mas ele sabendo que aquilo que ele faz, né, muda uma nação, muda uma história, muda, né, a visão que as pessoas têm de Cristo. E logo a gente vai começar agora a falar sobre Pedro. A gente vai voltar lá, né, sobre a morte de Pedro e André. Então a gente vai voltar. Mas eu quero entrar no contexto exatamente de Pedro. Porque Pedro foi aquele que ouviu, né, falar sobre Jesus. Ele ouviu. E nisso que ele ouve, né, e ele vê, porque a noite inteira ele tenta pescar e não consegue nada. Então ele vê na própria pedra milagres e prodígios, né, sobre Deus na sua vida. Então ele entende quem é Jesus e aí ele o segue. O nome original de Pedro, na verdade, é Simão, né? Jesus o chama de Pedro, que significa pedra, após a revelação do Espírito Santo de quem era Jesus, o Filho de Deus. Está lá onde? Mateus 16:18. Tu és o Filho de Deus. Pedro era impulsivo, corajoso, sincero e apaixonado por Jesus. Esse apaixonado, né? Não era para aquilo que Jesus podia fazer, porque Jesus já tinha feito, né? Inicialmente na vida de Pedro, ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha multiplicado os peixes no barco de Pedro. Pedro já havia andado sobre as águas. Então, o que ele era apaixonado não pelo aquilo que Jesus podia fazer, porque a gente vai ver muitas pessoas na igreja, elas entram, recebem o seu milagre e vão embora e nunca mais voltam.
Então elas nunca tiveram apaixonadas por Jesus. Elas estiveram apaixonadas pelaquilo que Jesus podia fazer para ela. E são duas coisas diferentes. Ser apaixonado por Jesus é outra coisa. Ser apaixonado por Jesus nos traz a um nível diferente de adoração. Você adora, não porque está todo mundo adorando, você adora porque simplesmente a tua alma anseia aquela oração. A tua alma precisa agradecer tudo aquilo que Deus fez sobre um milagre, sobre uma necessidade. Não, simplesmente porque eu estou viva, simplesmente porque tem alimento no meu prato, simplesmente porque eu tenho um teto. Então você é agradecida pelas pequenas coisas que diariamente acontecem sobre a sua vida. Jesus mudou o nome de Simão não porque ele sabia, né, que ele fosse uma pedra firme, mas porque Jesus sabia que ele iria se tornar essa pedra. Então, às vezes a promessa de Deus sobre a nossa vida não é relacionada a como a gente se encontra hoje, como nós estamos hoje, mas está relacionada exatamente porque ele sabe o que é esse potencial que a gente pode se tornar. Deus, ele não precisa, né, dessa medida presente, ou seja, hoje você é um grande evangelista, mas Deus está dizendo que sobre a potente mão da vida dele, né, você se tornará um grande evangelista. E é um grande evangelista para pegar a multidão, talvez não, mas seja um grande evangelista, assim como André, que vai levar pessoas a Jesus não por quantidade, mas talvez por qualidade. Pedro, como eu falei, né, que Jesus já tinha feito um milagre, né, na vida da sua sogra, então a gente já entende que Pedro era casado, né? Ele morava em Cafarnaum. Pedro, quem era Pedro diante do Novo Testamento? Pedro, ele andou sobre as águas, ele confessou que Jesus era Cristo, ele cortou a orelha de Maicon, ele negou a Jesus 3 vezes, ele esteve no Pentecoste, aonde? Atos 2, a visão dos lençóis, que foi lá em Cornélio, que a gente vai entender sobre essa visão dos lençóis, porque Cornélio foi aquele que abriu a porta após a morte de Cristo aos não-judeus, aos gentios, tá? Ele entrou no Concílio de Jerusalém. O que é o Concílio de Jerusalém? As pessoas estavam reunidas para saber, né, se os gentios poderiam ou não, né, participar dessa mesa cristã. E Pedro estava lá nesse concílio e ele foi um dos que apoiou, né, os gentios, né, ele não precisava de circuncisão, mas ele precisava, né, entender que como é? O evangelho, o cristianismo, ele precisava vir da confissão, né? O entendimento que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Não precisava dessa incircuncisão, não precisava muitas vezes se abster de animais impuros, porque aquelas pessoas, elas faziam, né, o consumo desses animais, né, então, tinha algumas regras, né, que foram colocadas nesse concílio. O confronto, né, entre Paulo e Pedro, que a gente vai entender mais na frente, também sobre esse confronto, né? Pedro, ele entra em crise, ele tenta também impedir, né, a crucificação, né? Jesus se doar, né, a crucificação. Tanto é que Jesus vai dizer, sai, né, atrás de mim, Satanás. Então, apesar dele ser aquele que confessou logo depois, é aquele que vai tentar impedir, né? E Jesus, ele repreende Pedro, né? Ele não compreendia os planos totais, né, de Cristo. Tanto é que ele corta a orelha de Malco. Ele age impulsivamente, ele nega Jesus 3 vezes, né? É o momento mais doloroso da vida dele, né? Há um arrependimento de alma. Se a gente for comparar que nesse contexto, né, de Jesus, né, ser preso, de Jesus
o julgamento de Jesus e ele ser crucificado é um dos momentos mais dolorosos na vida de Pedro, sim. E na vida de Judas, não. Há um remorso de Judas. Não há arrependimento, há um remorso de Judas. Porque a gente também vai entender lá, a gente vai falar um pouco de Judas, porque Judas, né, o caráter dele já era deturpado. Então, muitas vezes a gente está como Judas, a gente tem um cargo na igreja, mas o nosso caráter nunca mudou, né? É, Pedro que prometeu morrer por Cristo, né? Permanece nessa pressão, né? E Pedro chora amargamente. Só que há, sim, uma restauração de Pedro. Após a ressurreição de Cristo, eu amo, né? Após a ressurreição de Cristo. Por quê? Uma das primeiras pessoas que Cristo vai ver é Pedro. É a primeira, não, é uma das primeiras. Por quê? Porque ele sabe dessa necessidade. Jesus, ele sabe dessa amargura de alma que Pedro está passando. E é a mesma amargura que muitas vezes no nosso dia a dia a gente passa. E quando a gente entra no culto, parece que o culto é feito só pra gente. Parece que, eu posso te dar um exemplo. No domingo eu entrei no culto, parece que o culto era só para mim. Parece que tudo aquele que o pastor estava falando, né, era específico para mim. Mas, Lorena, você foi num culto em que você conhece... Não, eu fui num culto, sabe quando você entra numa igreja que você não conhece ninguém, que você não... Sabe, você entrou por impulso, foi assim. E aquele culto era só para mim. Desde os louvores até a palavra, porque foi um louvor que eu amo, que são os louvores da harpa. Então, eu vi assim uma igreja de grande porte, né? Aquela igreja Orkship, né? Da parede preta. E ela cantando o hino da harpa. Então, totalmente contraditório. Parece que foi para mim aquele culto. E é isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro, Jesus, né? Voltou só para ele. Pedro nega 3 vezes a Jesus e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. E acontece a segunda vez e acontece a terceira vez. E quando acontece na terceira vez, né, o semblante de Pedro poderia até estar abatido. Mas Jesus, ele disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele dá aquela missão para Pedro. Jesus, ele confia tanto em Pedro que ele vai dar uma missão para Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, zela pelas minhas ovelhas. Então imagine o nível de confiança que Jesus tem sobre Pedro. Então Pedro, o que outrora negou a Jesus, né? Jesus já sabia o coração de Pedro. Às vezes, muitas vezes nós erramos ao longo da nossa caminhada, mas Deus conhece o nosso coração. E não é essa questão de dizer assim, Jesus, ele vai me perdoar. Eu vou errar quantas vezes for necessário, Jesus vai me perdoar. Não, não é isso. Porque se você matar alguém, você vai ser preso. Jesus, ele vai te perdoar, mas as consequências de você ter matado alguém, você vai sofrer, sem problema nenhum. Todas as consequências terrenas a gente vai ter, mas isso não significa que Deus, que Jesus não vai nos perdoar. A gente, como ser humano, a gente precisa arcar, aprender desde hoje, a arcar com as consequências, né, dos nossos atos. Se eu roubo alguém, se eu roubo a igreja, Deus, ele vai nos perdoar tranquilamente. E eu sempre digo, o meu dízimo, a minha oferta, eu entrego no altar do Senhor. O que o pastor vai fazer, o problema é dele, porque as consequências é para a vida dele. Então o problema é dele, o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Agora, só não me peça para ser conivente, né, com roubo, né, esse estelionatário dentro de uma igreja, dessa usurpação, né, que muitos pastores eles querem fazer em nome de Cristo, né? Cristo não é isso.
Cristo não é é isso, você arrancar toda a lã da ovelha, né? Você pegar até o... Cristo não é isso, tanto é que Cristo fica contente apenas com uma moeda, porque ele sabe a intenção do coração daquela viúva. Então, você era apacentar, Jesus confiar a alguém, né? Apacenta minhas ovelhas, é um nível de confiança, né? Extraordinário que ele está tendo aqui, né? Com Pedro, no Evangelho de João. É um nível extraordinário. E a gente vai ver, né? Cristo, ele incentivando a Pedro deixar aquele barco, e ele, as promessas que Jesus fez para Pedro, que ele seria um pescador de homens, né? Ele afirma, reafirma Pedro. Então, muitas vezes a gente precisa e necessita, como seres humanos, né, reafirmar as promessas que muitas vezes a gente já esqueceu, muitas vezes a gente já engavetou por causa do tempo. Pedro era por causa daquela circunstância, como que eu vou ser pescador de homens, né? Se aquele que confiou em mim não está mais aqui. Há um nível de perseguição, né, sobre os discípulos muito grande. Mas após, né, Jesus, ele falar para Pedro, né, Pedro entender a sua missão, a gente vai chegar em Atos 2. Atos 2 é um homem que teve medo de uma serva e agora ele prega para multidões. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, muitos pensaram que eles estavam bêbados ou embriagados. Então Pedro se levanta e diz: mas o que ocorreu é o que já foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, só, a gente vai ligar, né, discípulo Pedro com o profeta Joel. Olha essa ligação. Às vezes as pessoas criticam assim: ai, Lorena, você está falando sobre os profetas menores e os profetas maiores. A gente vai falar de discípulos e não vai falar de todos os apóstolos. A gente não vai falar de Paulo, a gente não vai falar do apóstolo, né, Tadeu, a gente não vai falar de outros apóstolos, mas a gente vai se concentrar nos 12 apóstolos, no caso, nos 13 apóstolos, e nos 12 profetas. Claro que eu não estou diminuindo, né, a missão apostolar e nem a missão dos profetas maiores. Eu não estou diminuindo, eu só estou concentrando, né, para a gente poder fazer um entendimento, tá? Então, a profecia de Joel em 2:28 falava: derramarei o meu espírito sobre a toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e profetizarão. E Pedro, ele complementa, né, essa profecia dizendo aos servos e às servas. Então, ele está incluindo todo mundo dentro dessa profecia de Joel. Pessoas, elas foram, né, alcançadas diante, né, esse sermão de Pedro. E muitas vezes, algumas pessoas pegam lá em Atos 4:13, né, onde naquele julgamento, né, de Pedro, após ele ter curado um paralítico, né, ele fala assim: quem é esse homem que é iletrado e inculto? E as pessoas, elas acham que Pedro, por ser, né, um pescador, ele era analfabeto. E Pedro não era analfabeto. Eu quero que você coloque na sua mente uma coisa: Pedro não era analfabeto. Pedro é aquele que escreve as cartas, né? Primeiro a segundo Pedro, através do escriba ou do seu amigo, como ele fala, Silva ou Silas. Ele escreve essas cartas, né, através de Silvano ou Silas, e ele não era iletrado, apesar dele usar, ele já estava numa certa idade, e ele usava, né, esse recurso de escribas escrever a carta dele. Mas a gente vai ver, né, aqui em Atos 2, ele recitando, né, Joel. A gente vai ver nesse julgamento ele recitando Êxodo, a Torá, né? A gente vai ver muitas vezes Pedro falando sobre Salmos, Pedro falando sobre Jonas, Pedro falando sobre N profetas,
do Antigo Testamento. Então, como ele poderia ser iletrado? Pedro, ele não tinha o mesmo nível, né? Se a gente for comparar com Paulo, não tinha. Mas ele, né? Ele não era analfabeto. O que as pessoas estavam dizendo, né? Que ele não possuía uma formação rabínica formal. Ele não tinha estudado na escola de escriba. Ele não era considerado um doutor da lei ou um fariseu, ou seja, líderes religiosos estavam admirados porque pescadores da Galileia falavam com autoridade semelhantes a estudiosos, o que indica que Pedro tinha conhecimento das escrituras, né? Pedro não escreve como alguém sem conhecimento da palavra. Ele demonstra conhecimento da história da redenção e da promessa messiânica. Pedro viveu 3 anos ouvindo e vendo o que Jesus fazia. Então, o melhor, como a gente pode falar assim, o melhor professor de Pedro foi Jesus. Imagine você passar 3 anos com Jesus. Será que você não consegue filtrar nada na sua vida? Pedro, a gente vai ver que Pedro ele entra num nível, né, tão extraordinário que ele, por ser pescador, as pessoas admiram. Ah, poxa, ele não frequentou nenhuma escola rabínica. Como que ele entende? Ele sabe tudo isso, né? E ele era um pescador, né? A Galileia não era uma região isolada. Às vezes a gente imagina que a Galileia, né? Não era. Que era o interior do interior. Não era. A Galileia não era uma região isolada. Pedro era pescador. Então, Pedro, né? Ele tinha contatos com os cobradores de impostos, com viajantes. E ele fazia negociações, né, com o seu peixe. Ele vendia o seu peixe para outras pessoas. Então, ele não era analfabeto. Tanto é que ele era um negociante. Então, quando você imaginar, né, que Pedro era analfabeto, tira isso da sua cabeça. O que as pessoas estão falando em Atos 4, que estão admirados por essa questão, né? Muitos entendem, né, que vão fazer essa comparação entre Pedro e Paulo, né? Porque Paulo, ele é considerado os apóstolos do gentil e Pedro é considerado o apóstolo, né, dos judeus. Então as pessoas comparam muito esses dois apostolados. Então só que Pedro era pescador, Paulo era um fariseu treinado, né? Pedro era alguém de formação simples, Paulo é aquele que tem uma formação acadêmica. Como eu falei, Pedro aprendeu com Jesus e Paulo. Ele estudou com Gamaliel, né? Gamaliel. O que a gente pode dizer, os professores dos professores naquela época, falando sobre leis, né? Ele era o melhor. Só que se a gente comparar Jesus, né? Gamaliel não era nada, né? Pedro, ele tinha uma linguagem mais prática. Paulo era uma linguagem mais técnica, né? Pedro, ele era pastor e testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Paulo era um teólogo e missionário. São duas coisas totalmente diferentes. São duas realidades totalmente diferentes. A diferença não está entre um homem instruído e uma formação simples. A diferença está aquilo que você oferece a Cristo com aquilo que você tem, né? O pouco que você tem, como é que você está oferecendo a Cristo? É esse o detalhe. Pedro não era um doutor da lei como Paulo, mas também não era um ignorante nas escrituras. O pescador da Galileia se tornou um profundo conhecedor da palavra porque caminhou com Jesus e permaneceu sensível ao Espírito Santo. Eu vou repetir, tá, essa frase para você ter em mente na sua vida, na sua cabeça. Todas as vezes que você olhar para você mesmo e dizer assim, quem sou eu em Cristo Jesus? Pedro não era um doutor da lei.
Não era. Como Paulo, mas também não era um ignorante das Escrituras. O pescador da Galileia se tornou um profundo conhecedor da palavra, porque caminhou com Jesus e permaneceu sensível ao Espírito Santo de Deus. Pedro era capaz de ligar as promessas dos profetas e o cumprimento do Evangelho. Muitas vezes a gente não entende as promessas que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes promessas, né, são lançadas sobre a nossa vida e a gente interpreta como bem nos convém. A gente tem esse nível narcisista de interpretar uma profecia aquilo que nos convém. E Deus está falando que não. Quando você é sensível ao Espírito Santo, as promessas de Deus, elas precisam ser à luz das Escrituras. Deus, ele não vai prometer para alguém, por exemplo, que vai tirar uma pessoa de um casamento para dar para você. Não vai. Porque isso é contra as Escrituras do Senhor. Deus, ele não vai, né? Como já aconteceu, de eu ouvir a pessoa dizendo que o ministério dela era financiado pelo tráfico. Deus não faz isso. Porque Deus, ele sabe quantas mães choram por os seus filhos, né? Ele está nesse meio. Então, ele não vai usar de algo, né? Algo tão vil para manter o seu ministério. Deus não precisa disso, ele é o dono do ouro e da prata. Então, promessas que vão contra a palavra de Deus, começa a ficar, né, esperto, né? Pedro, agora a gente vai falar sobre Pedro e os gentios. Por quê? O marco, né, que muitas pessoas falam sobre os gentios está lá em Cornélio, em Atos 10. Só que a gente vai... Se a gente for colocar Atos 10 como marco, a gente pode colocar da seguinte forma, que Atos 10 foi um marco após a morte de Cristo. Porque antes disso, a gente vai ver Jesus falando com a mulher samaritana, a gente vai ver Jesus curando o servo do centurião romano, a gente vai ver a mulher cananeia, né? Mais uma vez, Jesus curando a filha dela, mais uma vez não, aquela mulher cananeia, a grande comissão, né, que tá lá, né, o Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, a gente não tem como dizer, ai, ele ministrou só para judeus. Não, ele ministrou para samaritanos, né, helenistas. E aí? Qual o problema? Então, Pedro, ele testemunhou Jesus acolhendo, Jesus curando, Jesus elogiando a fé dos estrangeiros, Jesus, ele ordenando ir de fazer discípulos a todas as nações. Então, em Atos 10 é apenas uma confirmação de tudo que Pedro já havia visto. É apenas uma confirmação. Então, Pedro, vamos lá em Atos 10. Pedro, ele vê um lençol descendo dos céus com animais considerados impuros. Uma voz diz: não considereis impuro aquilo que Deus já purificou. Inicialmente, Pedro pensa que é alimentos, mas Deus não falava de alimentos, Deus falava de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, quem faz é o homem. O homem que ele só faz visita para a ovelha que dizima. O homem que só ora por aquele que tem uma condição melhor. O homem que faz essa acepção de pessoas. Deus e Cristo, não. Cristo a gente viu, né? Ele curando o gentio, ele elogiando a fé dos estrangeiros, ele acolhendo os samaritanos, ele ordenando e de fazer discípulos a todas as nações. Cornélio foi esse marco da história da igreja, né? Após a morte de Cristo.
Cornélio era um oficial de Roma, ou seja, um gentil. Quando Pedro chega à casa dele, declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. O Espírito Santo desce sobre gentios da mesma forma que ele desceu lá em Pentecoste 2. Da mesma forma. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não fez acepções. Eu vou fazer, né? O Espírito Santo de Deus vai descer apenas aqueles que são batizados. Apenas aqueles que ceiam. Quem faz isso, quem faz esse tipo de coisa é o homem. Cristo não. E a gente vai ver no final de Atos, né? Nesse contexto de Cornélio, todos eles se batizando em águas, né? Pedro batizando aqueles homens em água. Mas primeiro ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa convenção Jesus quebra. Esse tipo de convenção Jesus quebra. Ele faz como quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Claro que existe, né, uma liturgia, né? Quer dizer, todo mundo vai cear. Se você acredita mesmo que Jesus é o único e suficiente Salvador, por que não se batizar? Qual o problema com isso? Não vejo problema nenhum, né? Mas o batismo, né, não está vinculado à salvação. Eu já falei lá em João, né, quando a gente está falando de João Batista, entre discípulos, entre profetas e discípulos, a gente falando sobre, né, especificamente sobre o batismo, que não há a salvação, né? Claro que naquele tempo, quando você se batizava, era sinônimo de salvação. Mas hoje, quando você se batiza, né? É um termo muito genérico, né? Porque você se batiza hoje, amanhã, né? Você tá fazendo tudo que você fazia antes. E as pessoas, quando estavam com João Batista, elas se batizavam e existia, né, essa mudança de caráter, essa mudança de vida, né? Existia todo esse contexto. Pedro abre a porta. Pedro, ele está abrindo a porta aos gentios. Paulo amplia essa missão. Por isso que muitos, né, consideram Pedro apóstolo dos judeus, Paulo o apóstolo dos gentios. Pedro abriu oficialmente essa porta aos gentios. Paulo atravessou a porta e levou o evangelho ao mundo romano. Pedro não foi o principal missionário dos gentios, não foi o primeiro apóstolo a reconhecer publicamente que eles podiam receber o evangelho sem se tornarem judeus primeiro. Então, a gente vai entender aquilo que eu já estava falando. Pedro, ele já tinha visto o que Jesus tinha feito. E Pedro, como ele se tornou pastor da igreja, né? Após a morte de Cristo, ele foi aquele que oficialmente abriu essa porta. Só que ele não foi, né, o principal apóstolo dos gentios. Foi Paulo. Pedro apoiou o ministério de Paulo, né? Porque Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele não tinha essa força que Pedro tinha. Até porque Paulo também foi um perseguidor da igreja. Então, as pessoas descredibilizavam, né, o ministério de Paulo. Inicialmente, o ministério de Paulo era descredibilizado, né? Não tinha, as pessoas não confiavam, porque Paulo ele perseguia. Em Atos 15, né, quando há esse concílio em Jerusalém, havia uma discussão. Os gentios precisavam, né, precisavam que todos, né, seguissem a lei de Moisés para ser salvo. Pedro se levanta e diz: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E eles também. Se os judeus eram salvos pela graça, porque os gentios também não eram salvos pela graça. Pedro apoia essa inclusão dos gentios na igreja e isso fortalece o ministério de Paulo. Antes de Pedro entrar na casa de Cornélio, Jesus já havia quebrado barreiras do evangelho, evangelizado os samaritanos, colheu estrangeiros, ensinou sobre a salvação, alcançaria todas as nações.
Cornélio não foi uma mudança nos planos de Deus, foi uma confirmação do que Cristo havia ensinado. Então, a gente vai entender, né, sobre esse ministério, que ele simplesmente se expande. Se hoje eu e você, a gente entende sobre Jesus como único, suficiente Salvador, a gente entende que isso aconteceu através de Pedro. Porque se Pedro ele tivesse fechado um protocolo, não, só os judeus. Talvez hoje eu e você, a gente não tava, né? Eu não estava ensinando e você não estava escutando, porque seria algo restrito aos judeus. Pedro, ele não precisou competir com Paulo. Pedro entendia a sua missão. Eu e você, a gente não precisa competir por espaço, por púlpito, a gente não precisa competir por nada. Quando você é saciado, né? Calado dentro de uma igreja, você consegue vir aqui no YouTube e ministrar. Quando você não tem espaço, né, para pregar a palavra de Deus, existem muitas pessoas aí fora que precisam ouvir da palavra de Deus. E, sinceramente, é muito mais fácil ministrar para as pessoas que estão sedentas da palavra de Deus do que pessoas que já estão há 30 anos na casa do Senhor. Não querem uma mudança real. Elas querem competir, né? Fazer essa competição, quem é mais santo. Então, a gente vai entrar sobre esse confronto que eu falei para vocês, esse confronto entre Pedro e Paulo. Esse confronto foi uma negação de Pedro? Não, não foi uma negação de Pedro. Aonde a senhora está falando isso, meu pastor? Lá em Gálatas, abre Gálatas 2, 11 a 14. Não foi uma negação de Pedro, né, em relação a Cristo. A gente vai ver que há como eu posso dizer? Algo se repete, mas não da mesma forma. Por quê? Na noite da crucificação, houve uma incoerência prática com aquilo que ele já sabia. Pedro estava convivendo normalmente com os cristãos gentios. Ele já havia recebido a visão em Atos 2. Ele já tinha entrado na casa de Cornélio. Ele já tinha visto o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios e já havia defendido essa inclusão perante a igreja. Ele sabia que Deus não fazia acepção de pessoas, mas quando chegaram alguns judeus ligados ao grupo da circuncisão, Pedro ficou com medo e a relação dele começou a se e a sua reação foi se afastar do gentil. Paulo o confronta publicamente. Então, o problema de Pedro não era doutrinário. Tanto é que Pedro, né, ele vai levantar essa bandeira aos gentios. O problema de Pedro não era esse doutrinário. Pedro, ele não estava ensinando sobre os gentios, para os gentios, sobre os gentios. Ele não estava ensinando, né? Paulo, ele não estava nessa contradição do que ele acreditava e não estava tendo essa contradição. Paulo diz que ele não estava procedendo corretamente, segundo a verdade do evangelho. E aí que eu te pergunto, Pedro, ele negou mais uma vez Cristo, a gente vendo todo esse contexto? Sim e não. Por que, minha pastora, você diz sim e não? Não foi uma negação formal, mas existe um paralelo interessante, né? Na primeira negação, Pedro sabia quem Jesus era, tanto é que ele confessa, né? Algumas perguntas, Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Pedro é aquele que se levanta e responde, né? Mas foi por medo das pessoas. Pedro, ele negou Jesus por medo das pessoas e agiu de forma contrária às suas convicções. Talvez eu não sei se eu e você, né, consiga agir de forma diferente de Pedro. Não sei.
Por que você diz isso, minha missionária? Porque tem muitos pastora, porque tem muitos missionários sendo mortos, né? Decapitados por causa do evangelho. E talvez se eu e você, a gente fosse aprisionados, presos, em nome de Cristo, será que você negaria Cristo ou não? Às vezes é muito fácil a gente dizer, eu não negaria não. Fazer igual Pedro falou, Jesus, por você eu morro. Só que chega na hora, Pedro faz totalmente o contrário. Porque na hora da ação, na hora que a gente tá, né, frente a frente, nesse contexto, o medo fala mais alto. Talvez a gente olhe como Pedro talvez olhou para a família dele, para a esposa dele, que precisava dele. E que talvez ele seria morto e alguém iria ficar desamparado. Então, talvez Pedro ele tenha colocado algumas coisas na balança que talvez eu e você também vamos colocar na balança. Mas talvez eu e você vamos fazer totalmente ao contrário de Cristo. A gente não sabe, né? A nossa reação, a nossa verdadeira reação. A gente sabe aquilo que na nossa mente o que a gente faria, né? Mas quando a gente chega em ação, a gente não sabe a nossa verdadeira reação. Né? Na Antioquia, Pedro sabia que os judeus e os gentios eram iguais e aceitos pela graça, mas por medo, de novo, por medo de pessoas, agiu de forma contrária às suas convicções. Nos dois casos, encontrando o mesmo inimigo, né? O temor da opinião dos outros, né? A primeira negação, Pedro nega conhecer Jesus, cai de forma dramática e chora amargamente. Na Antioquia, Pedro não abandona a sua fé, porque a gente vai ver Pedro aqui na primeira negação, ele abandonando e voltando a ser pescador. Aqui Pedro na Antioquia, ele não abandona a sua fé. Não nega a divindade de Cristo. Ele não abandona o evangelho, mas ele age com hipocrisia na prática, mas não com apostasia. Por isso, Paulo corrige. Nesse episódio, nesse episódio revela que algo muito humano, muito importante, vem acontecendo, né? Pedro continuava sendo um homem em processo de amadurecimento. A Bíblia não esconde as suas falhas. Então a gente entende através de Pedro que a gente está em constante amadurecimento, que a gente não está pronto, que algo vem nos para. E se a gente tropeçar, vem para a gente tropeçar mesmo. E qual é a nossa reação? Está exatamente como foi a primeira negação de Pedro ou está exatamente como houve na Antioquia? Porque Paulo, né, ele vai corrigir a Pedro. E muitas vezes quando a gente é corrigido, o que acontece com a gente? A gente cai fora, a gente foge, a gente não quer saber, a gente se levanta e diz assim, isso daí é profetada. Aquele homem não é de Deus, aquele homem está na carne. Aí a gente se levanta e começa a fazer uma comissão contra o profeta de Deus. A gente faz uma comissão contra aquele que está nos ensinando, aquele que está se corrigindo. E a gente vai ver que Paulo não é considerado um profeta, sim considerado um apóstolo. Então, Pedro, e se a gente for ver o nível, né? Como eu já tinha falado antes, Paulo, as pessoas, elas não tinham essa confiança no ministério de Paulo, porque Paulo era perseguidor. Mas Pedro, ele vai olhar e vai dizer assim, eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança no meu caráter. Então, Pedro, a gente vai ver que Pedro, ele aceitou essa correção. Ele aceitou. Às vezes, Deus, ele fala o seguinte para mim e para você. Você precisa se corrigir. Você precisa pedir perdão a todas as pessoas, né, que você machucou, que você maltratou, que você humilhou. E a gente diz assim, Senhor, me perdoa, perdoa as minhas falhas. E Deus está dizendo assim, não, você precisa ir lá e pedir perdão. Eu te perdoo.
Deus está dizendo, eu perdoo. Mas eu quero saber as outras pessoas. Aí a gente resolve fazer um voto de Nazireu. Eu vou raspar toda a minha cabeça, eu vou me abster a isso. Deus não quer isso. Deus quer que você vá lá e peça perdão. E não abstenção de alguma coisa. Não você raspar a sua cabeça. E não você fazer jejum. E não, Deus não, subir ao monte e descer ao monte. Deus não quer isso. Deus quer que você vá lá e peça perdão. Porque muitas vezes Deus já não, como aconteceu aqui com Pedro, Paulo corrigiu e Pedro, ele ressignificou, né, a sua missão, né, o seu caráter. Então, Deus já está falando pra gente e a gente não há mudança, aí Deus está dizendo, vai lá e se corrige. Quantas vezes você vai cair no mesmo pecado? Porque a gente pode cair, não há problema nisso. Não há problema, né? Mas o que você está fazendo, né? Para se blindar desse pecado? É isso que a gente precisa entender no contexto atual. No contexto de hoje. O que você está fazendo? Né? Às vezes, muitas vezes as pessoas, né? Alguns irmãos vêm conversar comigo. Pastora, que o meu problema é alcoolismo. Eu sempre digo assim, filho, você vai passar 1 ano, 2 anos numa clínica de reabilitação. Se você não entender o que faz você cair, você vai voltar todas as vezes para a clínica de reabilitação. Então, eu vou te ser bem sincera, é bem fácil, né? Resumindo, o que te faz cair? O que te faz cair é toda vez o seu amigo te chamar, né? Vamos comemorar, vamos para a festinha. Então, é hora de você eliminar os amigos. É melhor você subir ao céu sem amigos do que você continuar aqui na terra cheio de amigos. O que te faz cair é você passar todos os dias na frente do bar. Mas esse é o caminho mais fácil. Vai pelo caminho mais difícil. Você vai demorar 10 a 15 minutos a mais para chegar na sua casa, mas você não vai cair porque a sua carne, né, tá fraca. E não adianta você brincar com o pecado, porque Deus diz fugir da aparência do mal. Então você tá brincando com aquilo que te faz cair. O que me faz cair é pornografia. O que te falta para você deixar o celular? Minha pastora, mas eu preciso do celular para poder conectar os meus clientes. Filha, pega um celular que não tem WhatsApp, que não tem nada. Sabe aquele celularzinho para idoso que não tem absolutamente nada? Pega um desse. Não custa nada. Você não precisa, não é? Mas a gente precisa dar uma desculpa para a gente não se desvincular, né, do nosso pecado. Para a gente não se desvincular daquilo que nos faz cair. Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo. A nossa carne até precisa e necessita. Já pegou alguém que fuma cigarro há não sei quantos anos? Ela vai dizer assim, quando ela para de fumar. Parece que eu sinto falta de um amigo. Ele fecha o olho para falar do cigarro como se fosse um amigo. Será que não está na hora da gente analisar a nossa vida e ver o que nos faz cair e sair eliminando as coisas que nos faz cair? Quando Deus diz assim, quando Jesus diz assim, se o teu olho te faz pecar, tire ele, arranque fora. É melhor você chegar no céu sem um olho, né? Do que você descer. Então, se teu amigo te faz pecar, se o celular te faz pecar, né? Se o bar te faz pecar, por que você continua? Porque tá faltando essa paixão de Cristo. Porque quando a gente está apaixonado por Cristo, né? A gente abre mão dessas coisas. Quando a gente não está apaixonado por Cristo, quando a gente está vivendo de um ativismo, eu entro na igreja, eu levanto minha mão, eu abro a Bíblia e volto para minha casa como se eu tivesse cumprido, né, algo, um rito. Isso não é ser apaixonado por Cristo.
Cristo, ele nos envolve de tal maneira, assim como fez Pedro. Ele foi vivido de tal maneira que ele aceita a repressão de Paulo. Não voltou a negar Cristo como no pátio, lá no sumo sacerdote. Mas na Antioquia, ele permitiu que o medo dos homens influenciasse a sua atitude. A diferença é que agora não era mais um discípulo, mas ele era um apóstolo maduro o suficiente para corrigir e continuar servindo a Deus. A história de Pedro não é a história de um homem que nunca errou, mas a história de um homem que, mesmo errando, nunca deixou de ser transformado por Cristo. Eu vou repetir esse último parágrafo para você entender o que estava acontecendo com Pedro e que muitas vezes a gente se nega que ocorra sobre a nossa vida. A história de Pedro não é uma história de um homem que nunca errou, mas a história de um homem que, mesmo errando, nunca deixou de ser transformado por Cristo. Amém? A gente já entendeu esse contexto, né? De Paulo e Pedro. Pedro, apóstolo dos judeus. Paulo, apóstolo dos gentios. Mesmo sendo missões diferentes, né? O mesmo Cristo no centro de tudo. Cada um não precisava haver uma disputa, né? Apenas Pedro, ele validou, né? Essa questão ministerial de Paulo. E mesmo, né, Pedro validando, né, que Pedro, ele validou esse ministério de Paulo, ele permitiu ser corrigido pelo Paulo. É como se o professor se permitiu ser corrigido por um aluno. Tá? E agora a gente vai entrar nas cartas de Pedro, né? A primeira carta de Pedro, que é o tema principal, Pedro escreve para cristãos que são perseguidos, a esperança no meio do sofrimento, numa sociedade pagã romana. Ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre o batismo, Pedro ele vai falar N coisas, mas ele está falando para o público, né? Que ele está sendo perseguido pelos romanos, né? O Império Romano era um império ligado à idolatria, né? Os cristãos eram vistos como estranho, como muitos de nós também somos vistos, né, como estranho. Aquele que tá com a Bíblia de braço do braço, aquele que não usa cropped, mas coloca, né, a sua blusinha, a sua saia longa, o seu então para alguns é estranho, né? Eu estava ouvindo um professor falando, né, que ele é do Rio de Janeiro e ele precisou, né, ir para o interior de Goiás, Goiânia, alguma coisa desse gênero. E aí, chegando lá, como no Rio de Janeiro é um clima mais verão, é praia, né? Ele se achou no direito de andar de chinela e bermuda. Só que as pessoas ficaram horrorizadas, né, com o que estava acontecendo. E ele entendeu o seguinte: eu não posso escandalizar o evangelho. É pecado andar de bermuda e chinelo? Não, não é pecado. Mas para os cristãos fracos, né, ele precisou se abster, né, da bermuda e do chinelo. E não há problema nisso. Quando você tem Cristo, você quer levar as pessoas a Cristo. Mas se uma bermuda e uma chinela te impede de levar, né, essas pessoas a Cristo, por que não usar uma calça, usar um sapato, usar, né, um franciscano, né? Eram pessoas que não participavam, os cristãos eram pessoas que não participavam de festa, não adoravam os mesmos deuses, não ofereciam incenso ao imperador, rejeitavam a prática que era considerada normais para a sociedade. Eles eram acusados de ateísmo, deslealdade ao império, fanatismo religioso. Alguns grupos judeus, além de eles serem perseguidos pelo Império Romano, eles eram perseguidos por alguns grupos judeus. Você já viu, né? Hoje, né? No contexto de hoje. A pastora Helena Raquel, ela fez uma ministração diante aos Gideões,
né, sobre essa violência doméstica que muitas vezes acontece. Se você não viu, entra no canal da pastora Helena Raquel e olha essa ministração, ou nos Gideões, olha essa ministração, ela fazendo essa ministração. É um tema super atual. Quantas mulheres, né, estão morrendo para essa questão do feminicídio, quantos pedófilos, né, estão soltos aí, porque muitas vezes a igreja, ela, vamos orar, não vamos escandalizar a igreja de Cristo e esconde aquilo debaixo dos panos. Então ela faz essa denúncia publicamente, né, diante milhares de pessoas, além dela ter, né, atingido essas milhares de pessoas, quantas pessoas viram e ouviram isso sobre a internet. E tem pastores que se levantam contra ela. Então, é uma igreja contra uma igreja. Ou seja, é algo que poderia ter se unido, eram igrejas que poderiam, né, se unir a essa questão, mas preferem, né, falar contra o ministério da pastora, porque, primeiro, ela é uma mulher, segundo, né, porque vai escandalizar a igreja do Senhor. E aí eles colocam N questões para quê? Para dividir o reino de Cristo, né? Então a gente vai ver aqui acontecendo a mesma coisa. Alguns líderes judeus viam os cristãos como uma seita perigosa. E foi assim que ocorreu a perseguição contra Estevão, contra o próprio Pedro, contra João e contra o próprio Paulo, que perseguia. Embora na época, né, de 1 Pedro, a prisão romana já fosse mais forte do que essa perseguição do que os judeus, né, que causava muito sofrimento, né? Eles recusavam abandonar Cristo para se adaptar a uma cultura que estava ao seu redor. Pedro escreve para cristãos espalhados em várias províncias da Ásia Menor, como Porto, Capadócia, Libídia, Galáxia, Ásia, familiares e amigos que foram abandonados, chamados de criminosos, né? Eles perderam muitas vezes clientes, trabalho e oportunidades. Em alguns lugares, a perseguição era física. Tanto é que a gente vai ver Estevão, né? Uma perseguição física. Pedro também. Paulo também. E João também. Pedro escreve cartas, né, no reinado de Nero, a mais conhecida contra os cristãos. Após o grande incêndio de Roma, muitos historiadores entendem que Nero culpou os cristãos. E foi nesse contexto de perseguição que começou a se intensificar, né, essa luta contra os cristãos. Pedro não ensinava os cristãos a fugir, e nem a revidar, e nem a abandonar, mas ele ensinava a permanecer firme, viver em santidade e seguir o exemplo de Cristo. Tudo pode ser tirado dos cristãos, menos a esperança de Cristo. Pedro escreve como alguém que conheceu o medo, a falha e a restauração. Agora, perto do fim da sua vida, ele encoraja os outros cristãos a permanecer firme no meio do sofrimento, porque o mesmo havia aprendido que Cristo é o suficiente. A segunda carta de Pedro. O tema era um crescimento espiritual. Ele estava falando especificamente, né? O tema principal dele era esse crescimento espiritual. E alguns pseudos pastores que se infiltravam para falar, né, sobre Cristo, eles tentavam incluir essa circuncisão, eles tentavam incluir, né, essa dieta dentro dos cristãos, além, né, dos pseudos, né, apóstolos que eram romanos, né? Eles falavam que Cristo, que todo caminho levava a Cristo. Vamos dizer, se a gente colocar no tempo de hoje, todo caminho leva a Cristo. Então,
Pedro, a segunda carta de Pedro, ele vem para combater esse tipo de pessoa. Ele vem para combater, né, esse crescimento, combater não, intensificar esse crescimento espiritual. Por quê? Porque as pessoas, eles estavam acreditando em algo que era fácil e esquecendo, né, de Cristo. O assunto principal era o crescimento espiritual, os falsos mestres, falsas doutrinas, a volta de Cristo e a perseverança até o fim. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, essa palavra eu quero que fique bem marcada no seu coração. Crescei na graça e no conhecimento. Porque não adianta, muitas vezes, a gente vai ver irmãozinho pulando, falando sobre Cristo e não entende nada, né, do que está escrito na Bíblia. Nada, 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 nada. Ou seja, o seu sermão é uma heresia. Então, para um sermão ficar, né, robusto, ele começa a repetir a palavra, parecendo um boiadeiro, um rodeio. O culto parece um rodeio. O tempo inteirinho falando de algo, falando o tempo inteirinho sobre uma frases de efeito. O tempo inteiro, do começo ao fim, são frases de efeito que ele pegou na internet e fica, né, falando, falando, falando. Agora, chegando quase ao fim da nossa aula, a gente vai falar sobre a morte de Pedro e André, né? A gente falou muito de Pedro, porque Pedro, ele se tornou esse apóstolo, né? Essa pedra para a igreja do Senhor. André é aquele que, entre aspas, estava mais nos bastidores, mas é aquele que era evangelista nato, né? Ele levava as pessoas até Cristo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a morte de cada um deles. A gente vai começar pelo Pedro, né? A morte de Pedro. Pedro, segundo a tradição cristã. Por que você está falando segundo a tradição cristã? Porque não existe, mais uma vez falando, não existe nada na Bíblia que vai falar sobre a morte de Pedro. Muitas pessoas são convictas, né, sobre essa morte de Pedro, baseada em algo que eles acham que estão na Bíblia e não tá. Então, por isso que eu falo, segundo a tradição cristã, né? Ele foi martirizado por Roma durante o governo de Nero e foi crucificado. Um homem que negou a Jesus diante uma serva agora estava disposto a morrer por Cristo. Na tradição cristã, os testemunhos mais antigos, né? Quem eram esses testemunhos? Clementino de Roma. Por volta mais ou menos de 95 depois de Cristo, fala desse martírio de Pedro. E após os escritores cristãos Tertulino, Origenés e Eusébio de Cesárea, eles registraram a tradição que Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, segundo Origenes. E Pedro pediu para ser crucificado dessa forma. Então, a tradição vem desses autores cristãos. Ela não vem de um registro bíblico. Ela vem de cartas, né, que são registradas, né? Pedro morreu assim, mas não está escrito na Bíblia. Então, por isso que a gente entende que é uma tradição cristã escrita por Clemente, né, de Roma, Tertuliano, Origenes e Eusébio de Cesárea. E André, como André morreu? Também na tradição cristã, porque não está escrito na Bíblia, né? Ele foi martirizado na cidade de Patras, Grécia. Teria sido condenado à crucificação. E não era a crucificação tradicional, mas uma cruz em forma de X, conhecida como a cruz de André. A gente vai ver Pedro crucificado de cabeça para baixo e a gente vai ver André crucificado em X. A cruz dele era
em X. A gente vai ver que alguns acreditam no Atos de André. Atos de André está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. É um livro apógrafo. Ele foi escrito no 2º século. Se ele foi escrito no 2º século, não foi escrito por André. Então, por isso que ele é considerado um livro apógrafo, né? Depois dos seus feitos missionários, depois do Marte. E entrega nos ciclos apóstolos, né? Dos apóstolos. Foi composto na Ásia Menor, em um ambiente elitizado que reflete influências gnósticas, né, e incradidas. O que seria isso? Gnósticas é palavras que vai contra a Bíblia. Por isso que as pessoas não acreditam nesse livro, né, Atos de André. Por quê? Porque ele vai contra o casamento, ele fala contra, né, esse ensino, né, feminista, mas a gente vai ver, né, lá em Paulo, Priscila ensinando Apolo. Então, ele vai muito contra a tradição, né, que é aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que ele é gnóstico, né? Os atos apócrifos, tanto de Pedro, João, Paulo, ou seja, livros escritos que não são reconhecidos de Pedro, João e Paulo, né? Não são completos, mas sobreviveu em partes que foram fragmentadas e cópias captadas. Então, a pessoa não consegue, né, analisar essas cartas, porque são cartas fragmentadas. E aí a pessoa enxerta aquilo que quer, como quer e da forma que quer. Então, por isso que elas não são reconhecidas. Atos de André, ele não é reconhecido de forma nenhuma. Por quê? Porque ele é altamente gnóstico. Tá? A gente vai ver que a gente entrou, né? A gente foi todo o contexto de Pedro e André. A gente se baseou mais em Pedro, porque Pedro tem cartas, né? É um marco da história cristã, Pedro. Então, foi como é o nome, posso dizer? Um estudo mais robusto. A gente não poderia falar de Pedro sem falar de André. Então, por isso que houve essa conexão, essa junção de Pedro com o André. Mas eu quero que você... E é por isso que essa semana, né, a gente fez uma aula, porque para dar tempo de você digerir tudo aquilo que eu falei, dá tempo de você consultar na Bíblia. Eu faço questão de dizer para você, consulte a sua Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Consulte isso. Para não ficar só nas minhas palavras, para você entender todo o contexto, né, de Pedro. O contexto de Pedro a gente vai encontrar explicitamente em João. Atos, mais ou menos, até o capítulo 12, a gente vai muito ver a atuação de Pedro. Depois do capítulo 12, a gente vai ver muita atuação de Paulo. Depois, em primeira cartas e segunda cartas de Pedro. Então, essa semana é uma semana que você vai conseguir olhar muito, né, esses livros. É algo que eu tô te chamando, né, a abrir os seus olhos, crescer em conhecimento, assim como Pedro fala. Eu tô te chamando, né, para você, quando for ler, né, 1 Pedro, 2 Pedro, Atos e João, você ler com os outros olhos. Você lê o contexto histórico do que estava acontecendo, né, na vida desses homens, André e Pedro. E, né, claro que a gente pincelou um pouco de Paulo. Então, eu estou te convidando, né, a você entender sobre esses discípulos, tá bom? Eu quero que como eu falei, né, foi um estudo mais completo, mais robusto, né, que demandou, né, um pouco mais de tempo, mas também demanda mais de ensino, de conhecimento para sua vida. Eu te convido a sair do raso, né, e aí entrar no profundo de Deus. É muito difícil você encontrar na internet alguém que pare para ensinar,
sobre os discípulos, sobre os profetas, para ensinar, né, sobre os Macabeus, sobre João Batista, né, de forma tão profunda como eu estou fazendo com vocês. Claro, né, se a gente for basear esse estudo de forma teóloga, chega até a ser raso. Mas se a gente for, né, fazer um estudo, né, escola dominical, é um estudo até profundo. Então, por isso que eu tô te convidando a sair do raso. Eu tô te convidando a deixar de tomar leite e comer comida, né? A você começar a ver a Bíblia com os outros olhos, aos olhos apaixonados, né? Apaixonados por Cristo, né? Quando a gente é apaixonado por Cristo, a gente quer conhecer aquela pessoa. Quando a gente está apaixonado, né? A gente quer conhecer o amado, né? A gente não quer ficar só no que as outras pessoas estão dizendo, porque muitas vezes o que as outras pessoas estão dizendo não condiz com a realidade, né? E as pessoas, elas distorcem, né, uma realidade ao bom aproveito delas, aonde convém. Então, por isso que eu tô te convidando. Eu não quero que você fique nas minhas palavras. Eu quero que você estude sobre isso, veja, leia sobre isso. Ai, eu acho que eu posso fazer esse estudo, eu posso fazer anotações e posso levar para minha escola dominical. Faça. Eu acho que eu posso, né, pegar esse vídeo e encaminhar para alguém. Faça. Seja um evangelista, seja um missionário, seja um discípulo de Cristo. Mas não fique de braço cruzado. Não é mais tempo, né, da gente olhar com egoísmo, né, aquilo que a gente está aprendendo em Cristo, porque os 12 discípulos aprenderam algo de Cristo, né, e passaram para frente. E às vezes você está aprendendo algo de Cristo e para você, né, dá porque eu sou o melhor pregador, né, o meu sermão, aí você retém o conhecimento para alguém. Não faz isso. Repasse esse conhecimento para alguém. Encaminhe para alguém, tá bom? E eu te peço, dá um joinha, curte, né? E se inscreva no canal, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo esse estudo. Senhor, meu Pai, que haja crescimento espiritual sobre a vida de cada um. Senhor, meu Pai, que eles sejam verdadeiros discípulos de Cristo. Senhor, meu Pai, que eles venham levar a Tua palavra, Senhor, meu Pai, de forma verdadeira, à luz das Escrituras, Senhor, meu Pai, para aquele que precisa e necessita. Senhor, meu Pai, que essa escama de engano que caia por terra em nome de Jesus. Que essa escama, Senhor, meu Pai, que muitos levam a beneficiar a si mesmo, cair em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, que eles possam abrir os olhos ao Evangelho de Cristo, não a um evangelho pastoreio, Senhor, meu Pai, a benefício próprio. Senhor, meu Pai, eu te peço em nome santo de Jesus, que cada um, Senhor, tenha um dia abençoado debaixo da graça do Senhor. Amém e amém.